Sou o Todd. Val. Somos do grupo Opni aí de grafite, artes visuais, arte urbana. Acho que vale a pena a gente falar de um projeto que a gente tem que se chama Quadro Negro. A ideia do Quadro Negro é dar voz para quem foi esquecido e teve uma grande participação na história, que o quadro negro ele tem uma das poucas conotações ligadas ao negro, que é positiva. E falar do Luiz Gama, né, meu? A gente tá querendo realmente trazer um incômodo, pra trazer uma discussão. Pô, vai fazer logo fazer um negrão ali estampado, vai fazer a história dele, fazer a ação dele. Porque não só a imagem, mas toda a ação, todo o trabalho que ele teve é importante até hoje para a discussão dessa questão do negro, né? Porque sempre é assim, né? Parece que a gente só tem essa pegada da música e tal. A história do negro passa sempre muito batida. Quando a gente traz essa questão do quadro negro é para trazer essa reflexão também, levar esse trabalho para o máximo de pessoas que a gente puder, em todos os lugares que a gente puder. Acho que o centro é um lugar que é nosso e a gente não tem referência ali. A gente sai daqui para o centro, parece que o centro não faz parte da gente. Então, a gente tem que ocupar e tomar o máximo de espaços possíveis. Quando a gente vai lá para fazer essa intervenção, é com esse pensamento. Onde a gente puder e tiver um espaço para gerar reflexão e mostrar a nossa cara, mostrar a cara do nosso povo, mostrar a nossa história, a gente tem que estar. A gente via muitos negros e vê muitos negros na nossa comunidade, mas não via os negros em mais lugar nenhum. Sempre... Nem em revista e nem na sempre TV. encurralado, sempre de segundo plano, porque você não vê referência, não tem pra onde olhar. Isso é isso que a gente tá falando, isso vai te matando, né, velho? Pra criança é muito difícil. Você quer se tornar branco mesmo. Tem um porquê. Você vai querer ser preto pra quê? Ser zoado, pra ser o mais fodido. Ninguém, as crianças não querem ser, a gente não queria ser. Não, aí vai alisar o cabelo, vai tentar de todas as formas. Eu trabalhava numa revista, numa editora, que a gente recebia cartas e tinha histórias de criança que cortava a pele, porque ela via que ficava mais clara. Crianças que tomou banho com um produto químico para ver se clareava. Vai tentar clarear, vai tentar... Porque não tem referência, não vê, não enxerga. Você sabe quem foi Luiz Gama? Foi um escravo que agora, que depois de muitos anos que eles morreu, eles querem fazer uma homenagem para ele. Um advogado, né? Ele foi reconhecido, parece que esse ano, né? Luiz Gama, ele nasceu em 1830, na Bahia, filho de Luiza Maim. Sobre o pai ele pouco fala, o pai o teria vendido para pagamento de uma dívida de jogo como escravo aos 10 anos de idade. Ele veio para Campinas e depois de Campinas ele veio para São Paulo. E segundo ele, palavras do Luiz Gama, ele teria comprovado a sua liberdade nos tribunais.
Gama, ele é um autodidata, ele trabalhou como jornalista, foi o principal assistente da época chefe de polícia de São Paulo, que era o conselheiro Furtado de Mendonça, que foi professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, que é com quem Luiz Gama teria se iniciado nas letras jurídicas, que teria sido o seu mentor intelectual, que foi o seu mentor intelectual. E nesse período, Luiz Gama também, segundo relatos, trabalhou na Faculdade de Direito, onde ele teria tomado contato com obras clássicas, né? Só que ao mesmo tempo que Luiz Gama era também um funcionário público, ele também começou a patrocinar causas, ações de liberdade para libertar escravos. Isso lhe causou uma série de problemas, ele acabou sendo demitido do serviço público, rompeu com o seu mestre, né, com o seu mentor, que foi Furtado de Mendonça, e passou a advogar, e viveu da advocacia e também de trabalhos jornalísticos. A conta que se tem é que ele teria libertado cerca de 500 escravos, o que é um número impressionante, levando em consideração que muitas dessas ações eram rejeitadas. Então, tem-se a conta de que Luiz Gama teria ingressado com 1000 ações dessas, ele ganhou praticamente metade das ações, o que é um número impressionante para qualquer advogado. Um dos efeitos mais perversos do racismo brasileiro é que, do racismo em geral, né, acho que no Brasil isso é muito evidente, é que as referências negras que escapam do estereótipo construído pelo racismo e pelo privilégio branco acabam sendo apagados da história do Brasil. Queria saber se você se lembra de algum personagem negro importante, assim, da história para você. O Milton Nascimento, né? Milton Nascimento. Por quê? Eu acho que ele é uma pessoa muito guerreira. É meu pai foi muito importante. Isso. Por que ele foi importante para a senhora? Ele me educou, muito pobre, mas me educou, era um trabalhador. Aquele juiz negro que tem o ministro do TJ. O Barbosa. Para mim, ele é uma pessoa muito importante. Gilberto Gil, por exemplo, é um negro que tem muita relevância no Brasil. Além da influência artística, musical, ele também atuou bastante no lado cultural brasileiro. Ele mescla com os símbolos da escravidão, que são as algemas. É um advogado. Não é um advogado. Fiz a faculdade de Direito todinha sem conhecer a história de Luiz Gama. E que os negros têm isso, a história de todos os negros e negras do mundo se conectam, porque é a história do racismo. O que você acha das cotas? O aluno negro que nasce na periferia é difícil de estudar. E é difícil de entrar numa faculdade pública se você não tem ensino adequado na periferia. Para que o racismo diminua, para que a desigualdade diminua, a gente precisa sim trazer e dar concessão, porque é só entrar aí dentro num dia de aula, você vai ver que não existem alunos negros. A maioria dos alunos são todos brancos e todos playboys.
a gente claramente vê uma parte da São Francisco, só que também de uma comunidade. E o fato das amarras estarem na São Francisco, tipo, mostra um pouco da própria luta do Luiz Gama, no sentido judicial. É a presença do Luiz Gama, de uma comunidade e da São Francisco. Eu acho que são 3 polos muito importantes na luta negra. Eu me formei em 91 na faculdade, eu tive 3 professores negros. E, assim, sempre com muito carinho. O ambiente hoje, desse século, aqui na Faculdade de Direito, é o mais plural possível. Você entrar hoje nos corredores das arcadas, você vê alunos afrodescendentes. Hoje o clima, graças a Deus, está mudando graças a essa luta toda. Homens como Luiz Gama. Agora, que existe o racismo, que continua a existir, é evidente, não é? Mas talvez um racismo mais covarde, por ser mais sutil. Nesse ponto, eu tenho algumas discordâncias pelo seguinte sentido. Eu não acho que hoje o clima da faculdade seja mais cordial. O que houve foi uma espécie de naturalização, como eu sempre digo, do que a gente chama de racismo estrutural. Algumas coisas pararam de ser objeto de discussão. Não adianta se discutir só o fato de não se impedir mais negros diretamente de participar do ambiente. O que se tem que discutir é por que não existem políticas de acesso a mais negros dentro da Faculdade de Direito. Por quê? Levando-se em consideração o total da população do Brasil, de São Paulo, levando-se em consideração também tudo que essa Faculdade de Direito construiu em termos de políticas, em termos de pensamento jurídico em prol da escravidão, também não foi só em prol da liberdade. Muitos professores dessa Faculdade de Direito, né, foram artífices de momentos terríveis da história do Brasil, dentre os quais a escravidão. Eu sou um defensor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Afirmo com todas as letras que em nenhum momento a faculdade hoje tem qualquer conotação de dificultar acesso a negro à faculdade. Isto eu testemunho porque eu sou aqui da casa, não existe. O que há um reflexo educacional no Brasil, nós discutimos antes, de falta de acesso à educação da população que vive nas nossas periferias, da população menos favorecida, que por circunstâncias históricas, isso é verdade, em grande parte se identifica com a população afro-brasileira. Existem também os excluídos brancos que tiveram, entre aspas, o azar, ou a sorte, no caso o azar na questão das cotas, de nascer branco e sem nenhum acesso, estudando na mesma escola da periferia do que nasceu negro também. Ou seja, a questão das cotas é válida, porém, ela é um paliativo. Nós temos a questão de falta de acesso de pessoas não negras que também não têm acesso à educação, que estão vivendo na miséria. E também de levar sempre em consideração o caráter social. O filho do Joaquim Barbosa, por exemplo, vai ter estudado em escolas ótimas. Por que faria ele jus à cota se ele estudou em grandes escolas? Veja, isso é um truque retórico e desse eu conheço muito bem, de pegar uma exceção e transformar ela na regra geral. A maioria dos negros não é filho do Joaquim Barbosa e não é meu filho também. Essa é a grande diferença. A maioria dos negros são pessoas pobres, que ainda que tenham estudado em colégio e tenham o mesmo conhecimento, não têm a mesma oportunidade. E mesmo assim, se nós ficarmos pensando, peguemos o ministro Joaquim Barbosa, o fato dele ter ido parado no STF foi uma decisão política, tal como as cotas também é. Porque há outros juristas negros e só um negro até agora acessou o Supremo Tribunal Federal. Então isso demonstra que o combate ao racismo também passa por uma decisão política. Nós temos, evidentemente, que combater o racismo, mas não é unicamente o racismo, tem a miséria. A miséria não tem cor. A miséria atinge várias pessoas de várias cores. No Brasil,
tem cor, sim. Não, mas não tem branco miserável? Tem, mas tem branco miserável. Tem, então não pode generalizar. Veja, o que eu digo. Eu não tô dizendo... Ao branco miserável, eu penso nos filhos de índios, eu penso nos filhos de imigrantes, nos filhos de colombianos, de cubanos, de pessoas que vêm pro Brasil que são miseráveis. Não existem só negros. Só negros miseráveis. É claro que não. Eu penso nos outros miseráveis. Só que é legítimo, só deixa eu complementar. É legítima a luta pelas cotas negras, pelo amor de Deus. Eu defendo a luta. A pobreza no Brasil, ela é um dado, obviamente, das relações sociais, crucial para se compreender como é que funciona o Brasil, só que não se compreende pobreza no Brasil sem compreender o racismo. O racismo é um fator legitimador e estruturador da pobreza no Brasil. Senão nós vamos estar brincando de falar de igualdade aqui no Brasil. E esse país não comporta mais esse tipo de coisa, porque pessoas são assassinadas por conta disso. Então, essa questão da identidade negra nossa foi uma coisa muito natural, né? Porque somos moradores daqui de São Mateus, né? E como artistas, a gente faz muito o que a gente vê, o que a gente sente, né? E aqui todos têm uma descendência afro, né? E essa questão do negro, da mulher, principalmente da mulher negra que a gente coloca, que é uma forma de resistência aqui da favela, né? Que tem muitas mães aqui solteiras, elas têm que ser mães, pais. Todas as mudanças a gente acredita que é muito pouco. E a gente acho que tem que simplesmente fazer parte da mudança, sem esperar os resultados, porque às vezes se você espera o resultado, você vai parar no meio do caminho. Porque quando você vê uma mídia que controla tudo, uma educação que é um boicote, onde é proposital para o povo ser ignorantizado. Então, um trabalho, por exemplo, que a gente faz aqui artístico, a gente encontra muitas barreiras. Às vezes incomoda um povo. O próprio nosso povo, eles não estão sendo preparados para protagonizar suas histórias. Então, eu acho que a gente está tão atrasado que esse processo que a gente está fazendo é um início. É um início de algo que tem muito a ser feito, trabalho de gerações a ser feito. Mas eu acho que o começo tá desde daquele momento que a gente se sente incomodado com toda essa situação que a gente sofre aqui no, né, um jovem, né, que tipo é esquecido, que não tem espaço no mercado de trabalho. Pô, mano, pra gente arrumar um trampo, meu, foi foda, assim. A gente fala que o grafite, que a rua foi a nossa escola, foi nosso mercado de trabalho, foi praticamente tudo, tá ligado? A gente, por exemplo, vem de uma família nordestina muito trabalhadora, assim, tá ligado? E sempre quis ajudar. E a gente, desde moleque, acho que pegou essa parada das nossas famílias de ser trabalhador e precisa fazer algo por alguém, mano. A gente não reclama, mas a gente reclama pra gente ter boas condições, tanto de ensino, aluno, professor tomando borrachada, meu, mas essa borrachada já tá de vários anos, né? Desde a época da escravidão, meu, que a gente tá tomando borrachada. E aí, quando a gente pede uma coisa que é de direito, o pessoal acha que é privilégio.
Então a gente sempre foi para muitos lugares e a gente achou que seria interessante fazer algo aqui. A gente sempre pintou em diversas instituições no mundo inteiro e nós falamos, pô, a gente tem que ter algo fisicamente nosso. Então aqui é um espaço de concentração, de cultura, de arte. Na verdade é uma série de artistas, são vários artistas que se reúnem para fazer aqui várias ações. Na frente rola o ensaio geral, que é tem um samba com feijoada e um rap. Grupos, né? Traz vários grupos de rap. Vocês já sofreram preconceito racial? Ah, isso desde a escola. Professora que chama, às vezes você fica meio tímido para poder responder alguma questão. A professora já te chama de macaco mesmo. Então, às vezes você entra num lugar, por exemplo, um simples exemplo, e você entra num lugar e você não é atendido, e você tá sentindo ali. Só que em nenhum momento ninguém falou nada, velho. Então você fala, porra, o tratamento comigo é diferente. Não, não é diferente. Então você ainda é taxado de louco, velho. Você não consegue reagir. Então ele não é explícito. Então tem muita coisa acontecendo que está sendo explícita, que tem um lado positivo nisso. Que a nossa força de reação também vai ser maior. Está sendo explícito, está sendo dito, estão nos xingando. Agora quando ele é nivelado a gente não consegue nem ter força para reagir. Porque você está reagindo a algo, você se torna uma bomba e você está explodindo e as pessoas estão te chamando de louco. Está explodindo por quê? Não, ninguém falou nada para você. Não, é coisa da sua cabeça. Aqui, simplesmente é São Mateus em movimento, Galeria Céu Aberto, a Alpine convido você a começar a causar, começar a pensar e começar a andar a cidade, porque a cidade tá aí e tá aí para nós. Então vamos tomar conta dessa cidade. Fazer, desenvolver, questionar, trabalhar. A gente faz um pouquinho através das cores, é a nossa forma que a gente tem. E eu acho que independente do que você faça, faça de alguma forma. E faça com amor.